Que time pode ser este que vai enfrentar o Vila Nova? Jogo amanhã, obviamente o Cruzeiro tem a vantagem, né, do resultado na primeira partida. Aparentemente, né, Rafa, ele deve poupar uns 3 jogadores, né? Tem nome? Em quem você tá chutando aí? Odi, eu chutaria no máximo 3. Eu acho que ele vai, que ele tiver disponível aí, que é a turma que tá fisicamente mais inteira. Eu acho que o Fagner a gente pode cravar que não joga amanhã. O Fagner, pra mim, ele não joga. Acho que o William vai pra vaga dele. E o Wanderson fez os 9 jogos do Cruzeiro no Brasileirão até aqui, né? Então pode ser que seja descansado também o Wanderson. E aí, se tiver um terceiro jogador descansado, aí eu acho que pode ser no meio campo, né? O Christian saiu do Clássico, ele se entrega muito nos jogos, né? Então ele fisicamente, ele é um cara que, mesmo não tendo esse início de ano como titular, ele acaba chegando no limiar também, né? Porque ele vai o tempo todo, corre o tempo todo, ele praticamente é o motor desse meio campo do Cruzeiro, né? Então é um cara que também pode ser descansado, assim como o Lucas Silva, que teve um período em que acabou sentindo um pouco mais esse cansaço. Não foi, no caso do Clássico, isso que aconteceu com ele, né? Então, pra mim, descansa amanhã o Fagner, com certeza, talvez o Wanderson e mais um no meio campo, no máximo, acho que não mais que isso. Eu acho que é o Lucas Silva que vai descansar. Mas você não acha que tem a possibilidade também do Matheus Pereira? Acho que não, Di. Mas eu sei que o Matheus Pereira não pode jogar o próximo jogo, mas a questão ele também pode querer já acertar o time pro jogo, acertar ali o cara que vai estar no jogo em Fortaleza, né? Quando a gente recupera a fala do Jardim, ele falou disso quando colocou 3 titulares num jogo que não valia absolutamente nada contra o Palestino na Copa Sul-Americana. Ele disse que gosta de dar mais ritmo, essa sequência de jogos, não gosta de deixar o jogador com mais de uma semana sem atuar. Vamos imaginar que talvez o Matheus Pereira seja poupado do jogo de amanhã. No final de semana ele não vai jogar porque ele está suspenso. Isso. No meio da semana que vem é Sul-Americano, um jogo que não vale absolutamente nada. Então seria muito tempo para o Matheus ficar parado. Acho que ele tem a opção de explorar um pouco mais do Matheus amanhã, num jogo super decisivo, tá uma vaga em aberto ainda, por mais que o Cruzeiro tenha vantagem. E aí ele vai descansar no final de semana, e se tiver tão cansado, pode descansar no meio de semana, que no jogo que não vale absolutamente nada na Copa Sul-Americana. Eu acho que deve ser esse o caminho que o Jardim deve fazer. E quem você apostaria que entra, então, se saírem esses 3 aí? Olha, pra vaga do Fagner, com certeza o William, e aí pra vaga do Wanderson, aí ele pode, da turma que tem entrado mais, se ele for acionar um jogador de beirada, aí a tendência é que seja o Lautaro mesmo, né? Lautaro, o Bolassi entrou no Clássico também, mas acho que pode ser o Lautaro um pouco pela função de beirada de campo, né? Que o Bolassi até pode fazer também, mas não é muito a dele, ele joga mais, gosta de jogar mais centralizado, mas pode jogar ali também. Agora não descartaria também o Gabigol para essa vaga do Wanderson, jogando com 2 atacantes e o Matheus vindo de trás. Então, na sua opinião, você acha que não é certo o Gabigol, não, amanhã? Não, acho que não. Acho que não é certo? Acho que não. Mesmo ele tendo falado que... Isso é legal pra gente falar pro torcedor, porque ele falou, né, depois do jogo, que precisava dar mais minutagem, ou que o Gabigol estava merecendo mais minutagem. Então você acha que mesmo assim ele não é certo? Que não dá pra cravar. Eu acho que se ele tirar um titular, sim. Hoje o Jardim, se ele pensar em descansar o Wanderson, sim. Agora, numa ideia de simplesmente dar mais minutos pro Gabigol, talvez não seja esse o jogo que ele vai pensar então, aí. O Caio Jorge vai pro jogo, você acha? Acho que sim. É mesmo? Acho que sim. Eu achei que ele ia poupar mesmo, sabe? Assim, não é a questão então, né? Acho que sim. Acho que ele poupa a turma mesmo pra valer no meio da semana que vem. Porque ele tem essa possibilidade. Você vai arriscar num jogo eliminatório assim? Verdade. Bom, o Matheus Pereira, esse aí pode jogar, porque domingo ele não joga. Isso. Né? Tá suspenso, né, Rafa? Exatamente. Pelo 3º cartão amarelo, como você informou domingo, durante a transmissão do Superclássico. Então, é difícil. O time do Cruzeiro,
que vem jogando como titular, a gente vê que tem uma pegada muito forte, né? Um time intenso desde o início do jogo, e o Leonardo Jardim, ele às vezes até se recusa a fazer modificações. Agora, amanhã, no decorrer do jogo, certamente, dependendo do andamento, ele vai e faz 5 substituições. Entendi. E descansa quem precisa descansar, né, Edmara? Mas sabe o que deu a impressão de que ele ia poupar mais gente? A própria entrevista dele, né? Porque ele falou que ia poupar, né? E aí ele fala também isso, e ele falou também dessa questão do Gabigol. Aí ficou meio que na minha cabeça, e eu sei que de muitos torcedores, porque a gente recebeu muitas mensagens aqui perguntando se ia ser um time mesclado, né? Queria poupar. Então, legal, que eu acho isso muito bacana, porque eu acho que se você tem condição, você tem que entrar com o melhor, meu. Não tem outro jeito. Ok, ele tem toda a vantagem. Aliás, é bom lembrar que o Cruzeiro tem, ele pode até perder por um gol, é isso? Sim. E ele tá classificado. Então, assim, mas a gente sabe, o jogo é no Serra Dourada, ainda bem que não é no campo deles, né? O que ajuda muito. Então, a gente achou que ia ser mais, então não é esse tanto, não. A verdade, a resposta dele para a pergunta do Gabriel Barbosa é que a pergunta foi, como o Gabriel ele entrou com 40 minutos de jogo já do Clássico e foi até um pouco antes do jogo contra o Flamengo, ele entrou já com 42, a pergunta foi se ele não merecia de mais tempo para poder tentar mostrar se não seria pouco tempo pro Gabriel Barbosa mostrar o que ele pode fazer pelo Cruzeiro. E aí ele disse que queria ter mais tempo para poder desfrutar um pouco mais do Gabriel Barbosa, mas os jogadores que estavam em campo estavam correspondendo. Então ele queria que ele tivesse mais tempo e queria que outros jogadores também que estão no banco de reservas. Acho que foi bem diplomático, assim. Não foi uma coisa assim, não. Ele colocou na condição de que ele gostaria até de dar mais minutagem, mas quem está em campo está bem, e porque na verdade os minutos que o Gabigol teve no domingo foram inexistentes. Né? Praticamente não pegou na bola. Exatamente, entendi, porque eu tinha entendido que ele poderia dar mais minutagem para ele já nessa partida, não é isso? Eu não acredito que ele tenha cravado que o Gabigol vai ser titular. Eu acho que pode ser pela sequência de jogos do Wanderson, principalmente, né? Todos os jogos Brasileirão até aqui, pode estar cansado sim o Wanderson, e aí pode ser uma opção, quem sabe o Gabigol para fazer essa dupla de ataque com o Caio Jorge.